Olá, meus amados, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma aula nossa aqui no 9º ano, Ensino Fundamental, canal Educação. Mandando aqui um forte abraço para a minha querida professora Fátima Campelo Matos, nossa professora assistente aqui no 9º ano. Um abraço para o melhor diretor de imagem, professor Alciomar, para as duas melhores intérpretes. Forte abraço. Vamos juntos aqui começar a nossa aula sobre colocação pronominal, né, galerinha? Vamos aqui praticar a colocação do pronome oblíquo átono. Estou falando de linguagem padrão, hein? No dia a dia, claro que nós, de vez em quando, colocamos o pronome de forma inadequada junto ao verbo, mas quando formos fazer um texto científico, não é claro que nós deveremos ter o cuidado, o zelo, né, com a colocação do pronome oblíquo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos praticar. Eu aproveitei e coloquei aqui um pouquinho do resumo para a gente. A próclise é a colocação do pronome antes do verbo. A mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. E a ênclise, colocação do pronome pós-verbo. É claro que quando você tem o pronome oblíquo antes do verbo, existem alguns fatores para que isso aconteça, né? Que nós chamamos de palavras atrativas. Dentre elas, nós temos as conjunções subordinativas, palavras negativas, os advérbios de um modo geral, pronomes relativos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, né? Pronomes interrogativos. São vários os fatores para termos o pronome procliticamente em relação ao verbo. Muito bem, olha aí, mais um quadrinho, né? Palavras atrativas para a próclise. A mesóclise tem uma coisa legal, não é? Você só vai poder colocar o pronome no meio do verbo se o verbo vier no futuro, seja do presente, seja do pretérito. Apenas e tão somente no futuro do presente e no futuro do pretérito. E é claro, não deverá ter nenhum fator de próclise, porque se houver um fator de próclise, estando o verbo no futuro, quem vai predominar é a próclise, tá bom? E a ênclise, você nunca vai, por exemplo, em um início de frase, você nunca vai colocar o pronome, né? Aí você vai ter que usar o pronome depois do verbo. Quando o verbo também estiver no infinitivo impessoal. E o verbo, quando aparecer no gerúndio, sem a preposição em. Porque quando você tem a preposição em mais o gerúndio, aí é um fator de próclise. Como em se falando, em se tratando, em se comunicando tudo com antecedência. Tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, ó, algumas das situações que nós acabamos de falar. Palavra atrativa, negação, pronome indefinido, advérbios, conjunção subordinativa. Frases interrogativas, frases exclamativas ou optativas. Frases em que você tem a preposição em, mas o verbo no gerúndio. E, claro, com formas verbais proparoxítonas. Aí você utiliza o pronome procliticamente. Tranquilo? A mesóclise, como nós já enfatizamos, se e somente se o verbo vier no futuro do presente, o futuro do pretérito. A ênclise ocorre com verbos no infinitivo, com verbos no imperativo afirmativo. Vale ressaltar que tem que ser afirmativo, porque se for imperativo negativo, eu deverei ter uma palavra negativa, e palavra negativa é fator proclítico, tá bom?
com verbos que iniciam uma oração e com verbos do gerúndio, claro, sem a preposição em. Esse quadro está aí, se a gente precisar dele, né, a gente volta, tá bom? Eu vou aqui para a resolução de questões. Quero que vocês participem, tá? Nós vamos ter aqui basicamente 50 minutos fazendo questões. Como hoje é uma aula de oficina, né? É um dia em que vocês trabalham bem mais do que eu, tá bom? Vocês vão trabalhar bem mais do que eu. Então, eu vou dar o tempinho de vocês, sem muita dificuldade, né? Um tempo suficiente para você resolver a questão, tá? Olha só essa primeira aí. No anúncio publicitário, encontram-se os seguintes dizeres. Em um anúncio publicitário, encontram-se os seguintes dizeres. Não aproxime-se do local. Vou destacar aqui, tá? Não aproxime-se do local. Perigo constante. Muito bem. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui nós temos um pronome, tá? Um pronome oblíquo átono. Aqui está o pronome si. Professor, quais são os pronomes oblíquos átonos? São esses daqui, ó. Mi, ti, si, nos, vos, o, os, a, oas, lhe, olhes. Esses daí são os pronomes oblíquos átonos. Esses jovens aí, eles se ligam diretamente ao verbo, sem qualquer auxílio de preposição. Como é que é, prof? Meu filho, eles se ligam diretamente ao verbo. Eles não precisam de preposição. Porque quem precisa de preposição é o pronome oblíquo tônico, tá bom? Muito bem, vamos lá. Levando em consideração o padrão formal da linguagem, o mesmo quem... Eu não gosto dessa palavra mesmo, né? Levando-se em consideração o padrão formal da linguagem, né? O padrão formal da linguagem, o que é que nós podemos estar de acordo com os preceitos que o regem? Ele, vou botar ele aqui, ele no lugar de o mesmo, tá? Vou tirar esse o mesmo daqui, que até parece que a gente só conhece esse mesmo, né? Muito informal. Ele está de acordo com os preceitos que o regem? Justifique sua resposta. Bem, vocês perceberam que lá na frase, né, no anúncio publicitário, eu circulei a palavra si, que é um pronome oblíquo átono. Vocês perceberam também que aí existe uma palavra negativa, que é a palavra não? Tá? Então, se eu tenho uma palavra atrativa, eu não uso o pronome de forma enclítica. Eu obrigatoriamente usarei o pronome antes do verbo, não é assim, turma? Então, o correto seria não se aproxime do local. Perigo constante. Deixa eu ver se eu coloquei a resposta aqui. Coloquei não. Então, vai ficar assim, ó. Não se aproxime, não se aproxime do local. Reticências aí. O importante é você perceber que aqui existe uma palavra negativa e ela puxa o pronome oblíquo para antes do verbo, tá bom? Esta é a nossa
justificativa. Vamos para a segunda questão, vamos lá. Na segunda questão, nós vamos ter uma trabalheira danada, hein? Olha lá o que é que nós temos. De 1 a 20, assinale C para correto e I para os incorretos. Isso é com relação à colocação do pronome de forma proclítica e de forma enclítica, tá? Bem, esse trabalho não é meu, esse trabalho é para vocês. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Joga aqui na tela, por favor, Alcimar. Preste atenção ao que eu vou dizer. Para você utilizar o pronome proclítica, olha, eu queria que você tentasse memorizar os pronomes que estão proclíticos, né? E verificar quais são os fatores que fizeram com que esse pronome aparecesse antes do verbo. Se você conseguir memorizar os fatores, fica tudo fácil. Porque você sabendo próclise, mesóclise e ênclise vai ser moleza isso aí. Tá bom? Palavras negativas, advérbios sem pausa, pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome interrogativo, verbo no gerúndio precedido da preposição em, frases exclamativas, optativas e interrogativas. Tá aí, turma. É só isso. O futuro, você tem que entender que o verbo vai aparecer no futuro, do presente ou do pretérito. Não sendo nem próclise nem mesóclise, automaticamente será ênclise. Perfeito? Professor, e quando não houver fator de próclise? Se eu tiver um sujeito qualquer iniciando a frase, aí, nenenzinho, fica tudo lindo, não tem nada. O pronome é seu, use onde você bem entender, antes ou depois do verbo. Contanto que este verbo não esteja no futuro. Por quê? Se ele estiver no futuro, você não vai poder colocar depois nunca. Tá bom? Então, joga na tela aí, Alcimar, por gentileza. Vamos para o trabalho dos nossos alunos agora. Eu vou disponibilizar 2 minutinhos para vocês colocarem certo ou errado. Não se esqueçam, destaquem primeiramente os fatores de próclise. Tá bom? Na tela, 2 minutos. Ok, turma, vamos ver aqui, hein? Vamos lá.
O presente é a bigorna onde se forja o futuro. Eu vou destacar aqui, ó, galera, ó, a palavra que é fator proclítico, né? O presente é a bigorna onde, esse onde aqui retoma bigorna, tá bom? Então, este onde é um pronome relativo. E todo pronome relativo é um fator de próclise, por isso que o se está aqui. Então, na primeira frase, eu vou botar um se de certo. Ok? Segunda, nossa vocação molda-se às necessidades. Aqui eu tenho um sujeito expresso. Eu tenho um sujeito expresso. Não existe aí fator de próclise. Como não há fator de próclise, é aquilo que eu falei para vocês. O pronome é seu, você use onde você bem entender, antes ou depois do verbo, se o verbo não estiver no futuro. Como aqui não, o verbo está no presente, né? Esse se pode aparecer enclítico. Mas nada obsta a que ele apareça proclítico. Ele poderia aparecer proclítico também. Nossa vocação se molda às necessidades, ou nossa vocação molda-se às necessidades. Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia. Ó, eu vou circular aqui o pronome, tá? Se você observar, o que sobrou foi isso daqui, ó. Acompanhar mais ia. Se você tirar o ti daí, vai ficar assim. Acompanharia. O verbo se encontra no futuro do pretérito. Não existe fator de próclise. Não existe. Como não há, então eu tenho uma mesóclise. Perfeito, corretíssimo. Macacos me mordam. Macacos me mordam. Né? As três primeiras ali serviram de modelo, né? E você vai utilizar as seguintes, né, para dar se ocorreu ali próclise, mesóclise ou ênclise. Macacos me mordam. Veja que aqui o pronome está antes do verbo. E por que ele está antes do verbo? Isso aí é uma frase exclamativa. Frase exclamativa. É próclise. Próclise correta. Caro amigo, muito lhe agradeço o favor. Muito lhe agradeço o favor. Aqui está o lhe, está aqui o muito, né, que é um advérbio. Agradeço bastante. Esse muito é um advérbio que é um fator de próclise. Então, aqui eu tenho próclise. Próclise. Né? Corretíssimo. Ninguém socorreu-nos naqueles momentos. Veja que aqui eu tenho a palavra ninguém, que é um pronome indefinido. Pronome indefinido, ele atrai o pronome para antes do verbo. Esse nos deveria estar aqui, ó. Ninguém nos socorreu. Então, aqui eu tenho um i. Um i de incorreto. Porque o ninguém é um fator proclítico. As informações que se obtiveram chocavam-se entre si. Esse que aqui retoma informações é um pronome relativo, razão pela qual esse si apareceu antes. Perfeito. Aqui está lindão, hein? Chocavam-se. Eu tenho uma pausa, pronome oblíquo depois do verbo lindão. Então, isso aqui, ó, é correto. O primeiro é próclise e o segundo é ênclise.
Corretíssimo. Quem te falou a respeito do caso? Quem te falou a respeito do caso? Veja que aqui é uma frase interrogativa iniciada por um pronome indefinido interrogativo, tá? Então isso aqui é próclise, corretíssimo. Isso aqui é uma próclise, está perfeito, correto. Não foi trabalhar porque machucara-se na véspera. Como é que é? Prof, machucara-se na véspera. E esse porquê? Esse porquê é uma conjunção. Então, tira esse si daqui, bote aqui, ó. Não foi trabalhar porque se machucara. Deveria ser assim. Então, a frase 9 está incorreta. Incorreta. Não só me trouxe o livro, mas também, olha, eu tenho aquele par correlativo, né? Não só, aí eu vou usar o me, porque o não só atrai. Mas também, a expressão também atrai, gente. Olha que coisa linda. Tudo lindo. Fácil demais. Fácil. Exageradamente fácil. Muito fácil. Ai. E aí, vamos para a próxima, bora? Eita, mas tem, prof. Tem. Eu não disse que hoje era dia de nós trabalharmos? Pegaram o ritmo? Pegaram? Vamos lá, vamos continuar. Ele chegou e perguntou-me pelo filho. Aqui está tudo lindo. Ele chegou e perguntou-me pelo lindo. Certíssimo. Em se tratando, observa aqui, ó, eu tenho a preposição em, eu tenho o verbo no gerúndio, terminação em IDO, e aqui está o si no meio do verbo. Aliás, no meio não. Entre a preposição e o gerúndio. Isso aí é perfeito, né? É um dos casos da próclise, corretíssimo. Vamos, amigos, cheguem-se aos bons, né? Essa oração aí, ela, além de ser uma oração que exprime desejo, né? Ela também traz a forma verbal no imperativo, né? Cheguem. Então, neste caso, aqui eu vou usar a ênclise com perfeição. O torneio iniciar-se-á no próximo domingo. Olha que coisa linda, ó. Eu vou circular o si, tá bom? E vou grifar o verbo, tá bom? Estou grifando o verbo. Se você eliminar esse si daí, vai ficar assim, iniciará. Iniciará no próximo domingo. Então, eu tenho um sujeito expresso, que é o torneio. Não tenho fator de próclise. Neste caso, que eu tenho um sujeito expresso, sem fator de próclise, e o verbo se encontra no futuro, eu posso usar o pronome oblíquo antes do verbo, o torneio se iniciará, como também posso usá-lo aí, no meio do verbo, o torneio iniciar-se-á, no próximo domingo. Correto. Correto. Também poderia se iniciará. Amanhã destiei todas as novidades. Olha o problema aqui, ó. Eu tenho aqui um advérbio. Advérbio é fator de próclise. Se é fator de próclise, não dá para usar o ti no meio do verbo. Professor, não dá? Não. Porque se o verbo estiver no futuro, havendo um fator proclítico, quem vai predominar é a próclise. Então, o correto será, amanhã te direi todas as novidades. Amanhã te direi todas as novidades. Os alunos, então, aqui eu tenho uma incorreta, tá? Aqui é um id incorreta. Os alunos nos surpreendem com as suas tiradas espirituosas. Os alunos nos surpreendem
com suas tiradas espirituosas. Bem, aqui eu tenho um sujeito expresso, né? Aqui tem um sujeito expresso. Não existe fator de próclise. Então, eu posso usar o pronome oblíquo aqui? Posso. Eu também poderia usá-lo depois do surpreendem. Os alunos surpreendem-nos. Nada obsta a que eu use o pronome nos após o verbo surpreender. Então, aqui está correto. Cezinho. Os amigos chegaram e me esperam lá fora. Os alunos chegaram e me esperam lá fora. Ó, gente, olha, vou pegar esse me aqui e vamos botar aqui, né, depois do pronome oblíquo, né? Ênclise. Os amigos chegaram e esperam-me lá fora. O torneio iniciará-se. Eita! Isso aqui é o maior crime que se pode cometer, tá? Verbo no futuro nunca vai admitir pronome depois dele. Nunca, nunca, nunca. Como também você jamais vai colocar pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Também não pode. Então aqui está incorreto também, viu? Oferecida-lhes as explicações. Meu Deus do céu, eu acabei de falar. Isso aqui é particípio, né? Depois de particípio, nunca. Nunca depois de futuro, nunca depois de particípio. Então aqui está incorreto também. Convido-te. Ah, aqui tá legal. Convido-te a fazeres-lhes. Fazeres-lhes. Convido-te a fazeres-lhes essa gentileza. Eu não gostei foi dessa vírgula aqui, não vou mentir. Né? Um pronome, um objeto, convido a fazer isso a eles. Mas aqui eu tenho a preposição a, não tem a preposição a? Né? Então aqui você vai puxar esse lhes para antes do a, que é a preposição. Então, convido-te a lhes fazeres essa gentileza. Vamos botar um izinho de incorreto aqui também. Perfeito? Pronto, galerinha, ó. Aí está. Vamos para a terceira questão. O que é que a terceira nos pede? A frase em que a colocação do pronome átono está em desacordo com as normas vigentes. Ou seja, se está em desacordo, ele quer a errada, tá bom? Ele quer a errada. Na tela, vou deixar 2 minutinhos para vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Vamos lá, 2 minutinhos valendo.
Ok, galerinha. Show, papai. Chama, 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 chama. Olha só aqui, ó. Aqui está em desacordo, né? A ferrovia integrar-se-á. Eita, coisa linda. Integrar-se-á nos demais sistemas viários. Eu não sei porquê, mas eu amei, porque aqui o verbo está no futuro, viu, galera? Integrará. Aí eu vou botar o se aqui no meio, né? Integrar-se-á. Olha que coisa linda. Aqui tá lindo, hein? Lindão. A ferrovia deveria-se, pelo amor de Deus, gente, nunca, 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 jamais. Verbo no futuro, pronome oblíquo depois de futuro, nunca. Ele quer que está em desacordo? Só se tiver outra além da letra B, mas a letra B você já pode marcar que está errada. Isso aqui é um crime, você colocar um pronome oblíquo depois de verbo no futuro, tá? A ferrovia não tem se integrado. Aqui é aquele caso de tempo composto, tá? Tempo composto, né? Tempo composto. E o que é que acontece aqui? Eu tenho, é muito interessante essa letra C. Eu tenho a palavra não, que é um fator de próclise, mas observem que o se deveria estar antes do verbo ter, para ficar 100%. A ferrovia não se tem integrado nos demais sistemas viários. Só que aí tem uma questão muito interessante. Eu vou até colocar na cor azul aqui, ó. Se eu tivesse colocado um hífen aqui, estaria errado. Porque aí eu teria uma ênclise ao verbo auxiliar. Porque o se estaria depois do verbo ter, do verbo auxiliar. Só que não existe o hífen. Como o hífen não está aqui, deixa de ocorrer ênclise ao verbo auxiliar e vai ocorrer o quê? Próclise ao verbo principal. Aí esse não atrapalha. É a razão pela qual a letra C vai estar legal. Perfeito? A letra D. A ferrovia estaria integrando-se. Turma, aqui é uma locução com verbo no gerúndio. Você pode botar o pronome depois do verbo sem nenhum problema. Não há fator de próclise, é seu pronome, use onde você bem entender. A letra E. A ferrovia não, olha o não, que é um fator de próclise, consegue integrar. Turma, quando eu tenho fator de próclise em locução, o pronome pode aparecer antes da locução, por conta do não, ou depois da locução. Perfeito. Então, qual é a que tem erro? A letra B de bola. Será que eu marquei a letra B? Não fiz o gabarito, né? Mas a resposta é a letra B. Ok? Letra B. Letra B, letra B. Questão de número 4. Assinale a alternativa correta. O verbo agradar, vocês sabem, né? Que ele tem dois sentidos. O primeiro sentido é de acariciar, fazer carinho, em que o verbo é transitivo direto. E o outro sentido é de satisfazer, em que o verbo vai ser transitivo indireto, que é o que está bem na letra A. A solução agradou-lhe, satisfez a ele. Por isso que ele botou o lhe aí. Como aqui eu não tenho fator de próclise, o pronome está adequadamente utilizado na letra A. Se ele quer a correta, você pode marcar a letra A. Vamos ver os problemas que existem aqui nas demais. Diriam não é futuro? Depois de futuro, nunca. O ninguém não é fator de próclise, que é um pronome indefinido, então eu não posso botar depois do verbo. Darei não é futuro? Depois do darei, nunca. O quem não é um pronome indefinido interrogativo? Ele é fator de próclise. Então, não dá para usar o pronome ti depois do verbo contar. Então,
Se você não marcou, aproveite para marcar a letra A de amorzão. Não tá legal, turma? Né? Eu gosto muito dessa aula da sexta-feira, porque é uma aula, né, de muita tarefa, muita tarefa. Né? Vocês aproveitam e trabalham mais um pouquinho, relembram uma aula que nós vimos durante a semana, ou desta semana, ou da semana anterior. Tá bom? Vamos lá. A colocação do pronome oblíquo está incorreta. Incorreta. Vamos ver aqui. Ele quer uma incorreta. Para não aborrecê-lo, muito cuidado, porque a forma de infinitivo, ela sempre será um fator de ênclise. Sempre será um fator de ênclise. Sempre será um fator de ênclise. Mesmo que eu tenha uma palavra negando, mas aqui, eu tenho a forma de infinitivo. Infinitivo. Para não aborrecê-lo. Eu poderia botar esse O antes para não o aborrecer, como também posso colocar como está aí, para não aborrecê-lo. O infinitivo, ele sempre diz assim, pronome oblíquo, fique depois de mim, fique. Eu aceito você de qualquer forma, né? Quando sentiu-se em dificuldade? Olha, gente, o quando. O que é que tem? É fator de próclise, é uma conjunção subordinativa. Então, não dá para usar o se depois do sentiu. Ele quer errada, é? Ele quer incorreta. Pois marque a letra B. Não me submeterei aos seus caprichos. O não atrai? Atrai. Lindo. O me antes do submeterei. Ele me olhou algum tempo comovido. Ele é um sujeito na oração, não tem fator de próclise. Eu posso botar ele me olhou ou ele olhou-me, tanto faz. Eu te darei o céu, meu bem. Lindo, tá perfeito. Eu também poderia dizer, eu dar-te-ei o céu, meu bem. Eu dar-te-ei o céu, meu bem. Agora, não dá para dizer, eu darei-te o céu, porque futuro darei. Eu não posso usar o pronome depois do darei. Nunca. Não a vi quando entrou. O não é fator de próclise, aí o pronome é oblíquo antes. Então, letra B. Perfeito? Vamos lá, vamos trabalhar agora. Agora é com vocês, hein? Vamos lá. O individualismo não a alcança. A colocação do pronome ato não está em desacordo com a norma culta da língua na seguinte alteração da passagem acima. Aqui é a frase, tá bom? Aqui está a palavra não, aqui está o a, aqui está tudo lindo, tá? Aí ele diz que vai ficar em desacordo, né? Vai ficar em desacordo. Opa, papaizinho. Vai ficar em desacordo. Onde? Onde que vai estar em desacordo? Onde? Dessas daí. Vamos lá, um minutinho para você, valendo, na tela.
Olha aí, ó, já destaquei tudo, as locuções, né? Mas tem uma aqui, olha, que está aqui, ó. Tem alcançado, ó. Isso aqui é particípio, tá bom? Turma, depois do particípio, é um crime usar pronome oblíquo átono. Nunca. Nunca. O não é fator de próclise. Mas quando eu tenho uma locução, mesmo eu tendo um fator de próclise, eu posso utilizar o pronome antes da locução ou depois. Antes ou depois, 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 se o verbo não estiver no particípio. Estando o verbo no futuro, ou melhor, no gerúndio ou no infinitivo, eu posso usar o pronome oblíquo átono antes ou depois da locução. Mas o negócio do particípio não dá. 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 Certo? Então a resposta é a letra D. A que está em desacordo é a letra D. O individualismo não tem alcançado a. O correto seria não a tem alcançado. Ok? Os projetos que... prof, esse que é um pronome relativo, retoma projetos. Pronome relativo é fator de próclise. Então, que me enviaram. Que me enviaram. Já sei que eu tenho uma resposta assim. Que já me enviaram. Estão em ordem. Devolverei. Rapaz, devolverei é futuro. Mas eu estou vendo uma pausa aqui, né? Aqui tem uma pausa. Eu não posso dizer os devolverei. Também não posso usar o pronome depois do verbo no futuro. Então eu vou abrir o verbo que está no futuro. Vou abrir e vou colocar o pronome lá no meio. Devolverei, eu abro até o R. Insiro um pronome oblíquo, né? Was. Aí, claro, eu vou tirar o R e colocar o L. Devolver-los-ei. Devolver-los-ei. Pronto. Devolverei. Devolver-los-ei. Então, eu já sei que me enviaram. Já matei. A letra E a resposta. Devolver, me enviaram, devolvê-los-ei. Ainda hoje, conforme, esse conforme é uma conjunção. É uma conjunção subordinativa. E conjunção subordinativa é fator de próclise, conforme lhes prometi. Letra E. Letra E. Ok, turminha? Lindo? Lindo. Próxima. Em relação à colocação pronominal, assinalar a alternativa correta. Aí é moleza demais. Né? Frase bem rápida aí, dá para você responder numa boa aí. Não comporte-se. Gente... Eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar em cada item as palavras atrativas, tá? Palavras atrativas. Destaquei. Ele quer que assinalar a alternativa correta, né? Correta. Muito bem. Aqui eu já sei, na letra A, que o não atrai, então a letra A está errada. Não se inicia a frase com pronome oblíquo, então aqui está errada a letra B. O ninguém é fator de próclise, não é? Por isso que o nos está aqui. Linda a letra C. O isso também é fator de próclise, né? Então não dá para ser isso desgasta-me. Isso me desgasta. Isso me irrita. Isso me deixa nervoso. Isso me deixa
no chão, rastejando aos seus pés. É ou não é? É desse jeito. Então a resposta é a letra C. Sobre colocação pronominal, observe os trechos abaixo. Muito bem, vamos lá. Vamos observar, Deus, os trechos abaixo. Mas se olhe também com os olhos dela. Eita, frase linda. Né? Porque você tem que se olhar como se ela estivesse olhando para você. Se ela olhar para você com aquele olhar de serpente, saia de perto. Saia de perto. Mas também se ele olhar com aquele olhar de um petzinho, aquele, né? Aquele peludinho. Ah, ela quer carinho. Mas se ela olhar com aquele olhar de onça, lembre-se do Pantanal. Ê, turma, cuidado, hein? Cuidado. Mas se olhe também com os olhos dela. Aqui eu não estou vendo nenhuma impropriedade, não. Vamos lá. Não desanime perante o fracasso. Supere-se. Opa, beleza. Transformando-o. Ok. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Olha aqui, rapaz. Olha o quem. Olha o não. Muito bem. Em relação a esses trechos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. No item 1, estaria também correta a construção, mas olhe-se também com os olhos dela. Vou deixar a letra A em stand-by. Letra B. No item 2, o pronome se, supere-se, também poderia estar anteposto ao verbo. Não. Não, não. Porque bem aqui eu tenho uma pausa. Depois de pausa, não se usa próclise, usa-se ênclise. Item C. No item 3, a próclise do primeiro pronome, se, justifica-se pela presença de palavra negativa. Sim. No item 3, a próclise do primeiro pronome se, justifica-se, tá linda a letra B. Letra D. Ainda no item 3, estaria correta a seguinte construção: de quem esforça-se. Não, neném. Não, 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 não. Não. Letra E. No item 3, o primeiro se poderia estar pós-posto ao verbo. Ô, gente, não, não. Não, não, não. É para marcar qual? Em relação a esses trechos, assinale a alternativa correta. Hã? E aqui, a correta que nós vamos ter é a letra C. Tá bom? Ele fala que no item 1 estaria também correta a construção. Mas olhe-se também com os olhos dela. Né? Aqui ele está colocando que essa conjunção mas, né, ela seria um fator proclítico. Tá bom? Pronto. Próxima. O texto seguinte servirá de base para responder a questão. Há coisas bonitas na vida. Bonitas são as coisas vindas do interior, as palavras simples, sinceras e significativas. Bonito é o sorriso que vem de dentro, o brilho dos olhos. Bonito é o dia de sol depois da noite chuvosa, ou as noites enluaradas de verão, em que todos saem de casa. Bonito é procurar estrelas no céu e dar de presente ao amigo, amiga, namorado. Bonito é achar a poesia do vento, das flores e das crianças. Bonito é chorar quando se sentir vontade e deixar que as lágrimas rolem sem vergonha ou medo de crítica. Bonito é gostar da vida e viver do sonho, mesmo sendo impossível. Bonito é ser realista sem ser cruel. É acreditar na beleza de todas as coisas. Bonito é a gente continuar sendo gente em quaisquer situações.
Quaisquer é a única palavra da língua portuguesa, viu? Cujo plural é feito no meio. Quaisquer situações, porque isso é o que importa. Em toda e qualquer situação, bonito é você ser você. Muito legal esse texto. Vamos levar para a nossa vida esse texto aqui, viu? Porque ele é altamente significativo. Quanto à colocação pronominal em bonito é chorar quando se sente vontade, aqui é uma oração subordinada adverbial, né? Temporal. E esse quando é uma conjunção. Então, esse se aparece antes do verbo sentir por conta da conjunção subordinativa quando. É obrigatório o emprego desse se neste lugar? É obrigatório. Então, o pronome está na posição enclítica? Não, ele não está numa posição enclítica. Letra B. O pronome está na posição proclítica, pois a palavra atrativa. Pode marcar a letra B. A letra C diz assim, a ênclise seria obrigatória. A ênclise é obrigatória? Oh, meu Deus, claro que não. Ênclise? Claro que não. A próclise é facultativa? Oh, meu irmão, não. Não é facultativa, é obrigatória. E aí, vamos fazer mais uma. Vamos lá. A sardinha plebeia deixou o nobre salmão para trás. Olha só! O nobre das águas gélidas está sendo desbancado pelo mais plebeu dos espécimes que habitam os oceanos. A virada do jogo tem a ver com a poluição ambiental. O salmão, até pelo porte, é um peixe que come outros peixes. Já a sardinha, que caberia na palma da mão, não tem tamanho para comer de tudo. É totalmente vegana. É preciso desmistificar a ideia de que o alimento mais saudável é sempre o mais caro. Preço salgado e qualidade nutricional não andam necessariamente lado a lado. Alguns itens pouco prestigiados estão justamente entre os mais nutritivos. É o caso do amendoim, que sendo o primo pobre das castanhas, é o mais rico em proteínas. Considere, portanto, se não é hora de puxar a sardinha para a sua brasa. Está vendo? A frase é um peixe que come outros peixes. Quem come, come algo. Né? Quem come, come algo. Ou alguém, se você for um canibal. Então, o verbo comer é transitivo direto. E outros peixes é o objeto direto. Bem, equivale, de acordo com a norma padrão do emprego e da colocação pronominal, o seguinte. É um peixe que os come. Come outros peixes? É. Esse aqui atrai, né, turma? Se ele atrai, aqui está errado. Se ele atrai, aqui está, até que está correto. Mas só que o verbo comer é transitivo direto, né? Não dá para usar o lhe. Esse aqui atrai, então não dá para usar isso aqui. E teria que ter um acento ainda por cima. É um peixe que... O que... Não, lhes não. A resposta é a letra A. É um peixe que os come. Os come. E vamos para a nossa última questão de hoje. A última. De acordo com a norma padrão, o pronome átono destacado pode ser colocado antes ou depois do verbo na alternativa. Antes ou depois. Aqui eu tenho um fator de próclise, aqui eu tenho um fator de próclise, aqui é um fator de próclise, e o quando é um fator de próclise. Ora, eu só não tenho um fator de próclise exatamente na letra D. Acabou se tornando. Né? Eu também poderia botar acabou tornando-se. Acabou tornando-se. Não é isso? Antes ou depois do verbo na alternativa. Acabou se tornando. Como aqui eu não tenho hífen, está antes. Mas também poderia ser assim, ó. Acabou tornando-se. A resposta, letra D de danadinho. Beleza?
Turma, não é por nada não, mas o nosso tempo chegou ao final. Vou encerrar a aula por aqui. Foi maravilhosa a participação de vocês, como sempre. E a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Fui!